Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP, trazendo aqui conversas com fundadores, fundadoras, investidores, investidoras, quem faz o mundo dos negócios, da tecnologia e da inovação acontecer. E hoje eu tô aqui com a dona do dinheiro, se é para falar de negócio, vamos falar com quem é a dona do dinheiro, que é a Taeli Klauman, CFO da Conta Simples. Tudo bem, Taeli? Tudo bem, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Brigato já me apresentou, mas eu sou a Taeli, CFO da Conta Simples. Já estou com os meninos aqui à frente do negócio há 2 anos e um prazer enorme me juntar ao podcast hoje. Que isso, obrigado, você é um prazer ter você aqui. A gente tem algumas coisas para cobrir, falar de Conta Simples, obviamente, até da sua história também um pouco, mas queria começar com temas mais do momento, que é, quer dizer, fintech, regulação, e agora a gente tem a mudança aí de comando do Banco Central, né? Agora finalmente temos o nome e janeiro a gente já começa com o Galípolo na frente ali. Como é que tá isso, né? Como é que o mercado tá vendo? Como é que vocês estão vendo? Como é que tá a agenda? Tem bastante coisa para sair? Como é que estão essas movimentações? Bom, primeiro, era uma mudança já bastante esperada, né? O mandato anterior foi muito bom para o Brasil, muito bom para o ambiente de fintechs, né? Trouxe muita inovação, muita disrupção em relação a como os negócios são feitos. Acho que a agenda do Pix foi a agenda prioritária, que ganhou muita relevância ao longo desse tempo. E o nome do Galípolo, ele já circulava há bastante tempo dentro do circuito, e é muito bom quando é possível prever um pouco desses movimentos, né, Brigato? Porque do nosso lado, do lado dos empreendedores e dos executivos, é uma agenda de longo prazo. Quando a gente começa a investir num produto, a gente começa muito tempo antes. Então, esse acompanhamento e ter uma noção do calendário ajuda muito a gente a entender não só as tendências, mas como é que a gente se prepara e prepara os nossos clientes para essas transformações. Então, a pauta está super aquecida. O Banco Central ele tem uma agenda já estabelecida, a gente acompanha de perto, principalmente as grandes discussões, né? No momento, Pix para a gente é uma agenda prioritária na Conta Simples, então a gente está falando ali de Pix parcelado, Pix automático, e tem N outras variações que vêm no calendário, Pix por aproximação, inclusive Legal. Essa semana, né, saíram algumas matérias sobre esse tema também. A expectativa é que essa agenda não mude muito. Por quê? Porque já existia um apoio recíproco entre as duas partes, né? O Roberto Campos e o Galípolo. Então, a gente acredita que essa agenda vai se manter, e aí do nosso lado a gente está lá com o time de tecnologia ralando bastante para garantir que a gente está on track de tudo que vai ser lançado. Mas 2025 vai ser um ano bastante importante, porque tiveram alguns lançamentos que atrasaram um pouquinho em 2024. Então, essa agenda dos próximos 8, 10 meses, ela tem aí bastante coisa para sair para o consumidor. Tipo o que atrasou? Mas o que aconteceu? É uma pauta complexa, né? Montar toda essa infraestrutura aí por parte do Banco Central, assim, não tenho muitos fatos específicos para compartilhar, mas a gente sabe que o Banco Central vem nessa agenda de tentar renovar um pouco o quadro deles para ter mão de obra e capacidade de implementar tudo ao mesmo tempo, né? Porque tem muita coisa, né? Exato. Pix, Drex, né? Open Finance, todos esses sistemas, tudo rodando ao mesmo tempo, né? Exato, e quando a gente fala dessa agenda regulatória, não é sobre a regulação, mas sobre a infraestrutura. Não pode ter uma operação que não funcione, né? Ou que não chegue na conta da outra parte, ou que não saia dessa conta, ou que tenha instabilidade, né? Diferente de outros tipos de negócio. Então, eles são sempre muito cautelosos para que quando lancem alguma coisa nova, já esteja funcionando plenamente. Então, eu acredito que é um pouco desse mix, mas ainda assim, acho que o Brasil continua na vanguarda dessa discussão de pagamentos instantâneos no mundo inteiro, né? Inclusive, a gente observa muitas empresas de fora, startups, procurando a gente para bater papo através dos investidores, para entender um pouco como é que foi essa transformação, o que isso significa, porque isso é uma tendência em outros países também. E aí, por trás disso, tem uma pergunta que a gente responde todas as semanas, assim como a gente também faz para as bandeiras, que é como é que fica o cartão de crédito no meio disso
tudo, né? Pois é, até teve a questão da regulação ali, da taxa de intercâmbio e tal, né, de limitação de percentual. Pô, a maioria das fintechs nos últimos, né, na última década nasceu por conta disso, né, de grana de taxa de intercâmbio e tal. E o movimento que a gente vê agora é todo mundo tentando explorar novos caminhos. Como é que foi essa adequação a esse novo cenário? E aí a expectativa de, pô, e aí o cartão de crédito acaba, o cartão, né, acaba, esse modelo, vocês têm o cartão de crédito, tem aquele cartão de débito com saldo, né, colateral e tal, porra, o Pix, teoricamente, vai substituir tudo isso. Essa pergunta é excelente, assim, nem acho que eu estou habilitada plenamente para responder ela. Quem souber a resposta, inclusive, me procura, que eu estou sedenta. Deixa nos comentários a resposta. Exato, eu acho que precisa de uma bola de cristal. O que a gente vem observando até agora é que o cartão de crédito, ele foi pouquíssimo impactado até então. Agora, quando a gente olha o cartão de débito, esse sim, houve uma substituição importante do Pix, do cartão de débito pelo Pix. Mas que vai existir uma canibalização? Vai, Sim. né? Porque é finito o número de transações financeiras que existem. Sim, pois é. Do nosso lado, o que a gente tem olhado e por que a gente fica coladinho aí nessa agenda regulatória? Porque a gente quer que o nosso cliente ele possa executar os pagamentos deles, as transações, independente do meio de pagamento. Se vai ser um pagamento por um boleto, um Pix, um TED, um cartão de crédito ou qualquer outra arquitetura, pouco importa. O que a gente preza é que, poxa, ele use a conta simples, que ele esteja dentro da nossa plataforma, que ele tenha disponível todas as possibilidades para ele escolher o que faz sentido para a empresa dele. É claro que falar é fácil, o time de tecnologia para garantir isso tem que ralar muito. Hoje vocês, recentemente, vocês até conseguiram a licença de SCD, vocês são participantes do Pix? Nós hoje somos indiretos do indireto e agora a gente está fazendo um trabalho, inclusive, para preparar um pouco melhor essa estrutura para poder acompanhar melhor, inclusive, esses novos lançamentos aí do Bacen. Uhum. Agora, falando um pouco de agenda regulatória, quer dizer, a gente falou dessas mais aparentes, aí tem a questão de cripto e tem a questão, e até lembrando que você já trabalhou na Docket também e hoje, Conta Simples, usa BaaS. Tem regulação do BaaS. Você tem acompanhado isso, não? A gente tem acompanhado, não tão de perto, porque não faz parte do nosso negócio, mas a gente utiliza também infraestrutura, exato, de Banking as a Service. E tem junto com isso algo que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, que foi a questão da Synapse, do Mercury e da Synapse, e que causou aí uma fricção enorme para diversas fintechs. Então, a gente acompanha, assim, não só do ponto de vista da regulação, mas até da saudabilidade desse business, porque surgiram muitos BaaS novos no Brasil. Sim. E aí alguns atuando em nichos específicos e alguns de uma maneira um pouco mais ampla. O que a gente vem observando nesse mercado? Que tem sido muito interessante ver como eles têm se modernizado. Porque do lado da fintech, por exemplo, do lado da Conta Simples, para a gente é excelente quando a gente encontra um BaaS que tem flexibilidade, que é fluido, que é microserviço, que não cria corner cases para que eu construa o meu produto. Eu consigo construir o meu produto de uma maneira muito mais simples, entregando a jornada para o usuário que a gente quer. E antigamente era muito mais difícil, porque você fintech, tinha que se adaptar, né? Hoje a gente está encontrando um cenário diferente. A gente já encontra um cenário em que o BaaS está se preparando para atender as fintechs nas suas customizações e nas necessidades específicas de cada uma. Mais específico, até nessa parte de personalização mesmo, não é tão vanilla, vamos dizer assim. Exato. E aí, do ponto de vista da regulação, quanto mais transparência, melhor, porque torna mais visível o que está acontecendo. Então, a gente, claro, opera com BaaS que são super confiáveis, que já estão no mercado há muitos anos, mas tem de tudo. Então, entender um pouco do que está por trás e o Banco Central ter essa transparência de o que é o emissor do cartão, o que é a fintech, o que é o Pix indireto, qual é o papel do BaaS, é ótimo. Por quê? Porque ele consegue não só regular, mas acompanhar quem é que está fazendo e cumprindo toda a governança da maneira correta e quem não está. E para a gente isso é excelente, por quê? Porque coloca todo mundo em pé de igualdade, senão começa a ficar um pouco injusta também essa discussão, né? Porque se você segue todas as regras, poxa, o nível de infraestrutura, de time, de reporte, de recurso, né? Exatamente. Mas aí vem a questão.
Faz sentido você... Aí é questão ver questão de opção estratégica, né? Por aí você pega um fornecedor de base que tem tudo, pô, você tá dependendo 100% dele, né? E aí, vale o risco? Mas aí também, beleza, vou pegar cartão de um, pegar a conta de outro, pegar um não sei o que do outro, também tem a complexidade. Da coxa de retalho. A coxa de retalho, né? Integração de tudo isso. Quer dizer, é um balanço complicado de ser feito, né? Excelente pergunta, inclusive você tá ótimo com as perguntas hoje. É uma coxa de retalho mesmo, porque você fica buscando a melhor alternativa para entregar a experiência que você quer. E às vezes também o custo que você quer, porque no final toda essa arquitetura de custos ela também é extremamente importante. O que faz sentido é assim, depende muito do que é a estratégia da companhia. Você está lançando um produto que às vezes não é um produto core. Poxa, é mais fácil você trabalhar com... coloca já no BAS que eu tenho, ou no mesmo provedor de serviço. Às vezes não é nem o BAS, mas é algum outro provedor de serviço, alguma API que você já conhece. Agora, quando você vai construir alguma coisa que é muito estratégica para a companhia, inclusive vem a discussão de faz com um terceiro ou faz dentro de casa? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos bastante. Por quê? Fazer dentro de casa tem todos os pênaltis de você tem que ter time, você tem que dar manutenção. Muitas vezes você ainda não é o especialista naquele assunto ou naquela tecnologia, mas tem toda a flexibilidade de como é que eu conecto com o restante do meu produto, de volta, como é que eu crio né, um UX como é que eu escalo, seja muito legal, como é que eu escalo, crio segurança, porque, poxa, pelo menos você tem o domínio do que você está construindo, mas é um trade-off, assim, a gente olha cada funcionalidade nova que a gente lança, a gente faz essa revisão. Vamos fazer dentro ou vamos fazer fora? E aí não dá para olhar, apesar de eu ser diretora financeira, eu adorar falar de dinheiro, não dá para olhar só para a parte financeira. A gente também tem que olhar o que é risco, o que é tendência de mercado, se tem bons players no mercado. A gente começou a trabalhar também muito com contingência, né? Então, eu tenho o meu fornecedor principal, mas qual é o meu plano B? Poxa, se tiver uma instabilidade, quem é que suporta aquela instabilidade, né? Então, legal. às vezes, você nem tem um base, você tem 2. Às vezes, você não tem um fornecedor específico para aquela funcionalidade, você tem 2. Por quê? Porque a gente preza por garantir que 100% do tempo o cliente tenha a possibilidade de fazer qualquer transação que ele quiser. Para ter a redundância, né? Exato. Interessante. Então, aí como é que você faz isso, né? Como é que CFO, você vai lá e olha e como que você toma essa decisão não fria, né? Como que você negocia isso dentro para poder liberar esses... Redundância é duplicar custo, né? Muitas vezes é duplicar custo. Bom, primeiro, para a gente, o que a gente fez foi deixar cravado na cultura da conta simples que o cliente tinha que estar no centro da cultura. Tá. Porque se ele não tiver, você não faz redundância. Porque custa caro, essa é a resposta. Então, a gente tira da mesa o ato de... Poxa, vou fazer ou não vou fazer? Não, a gente vai atender o cliente da melhor maneira possível. Porque o cliente... O podcast é meu, dane-se, né? Foda-se que o seu fornecedor tá com problema. Eu quero fazer meu Pix. Exato. Eu quero fazer meu negócio. Se você não tá me oferecendo, eu vou pro outro. E não é péssima a experiência de quando a gente, às vezes, como pessoa física mesmo, você precisa resolver um problema e daí a marca ou a empresa, ela fica te explicando o que aconteceu com ela. Eu não quero saber. Não quero saber. É isso mesmo, né? E a gente leva isso muito a sério, porque no final a gente atende os financeiros dentro dos nossos clientes. Então, ele não pode não pagar o salário dos colaboradores dele, ou os impostos, ou qualquer outra fatura de fornecedor, né? Aquilo pode afetar o negócio dele. Sim. Então, realmente é um tema bastante sério para a gente. E aí, uma vez que está dado que o objetivo da conta simples é atender o cliente da melhor maneira possível, aí é arregaçar as mangas e ir para negociação, né? Porque no final, para quem está do outro lado da mesa, o fornecedor, para ele também é muito importante fazer negócio com a gente, assim como para a gente é com ele. Então, a gente fica tentando encontrar algo que seja saudável para as duas partes. Porque também se for muito o fornecedor, não adianta, porque não se sustenta na linha do tempo. Uhum. Agora, 2 anos que você está aí nesse mundo de fintech. Já foi mais fácil, né? Esse 24 não foi um ano
assim, foi ok, mas não foi bom nem para as fintechs, né? O cenário tá... Até os queridinhos aí, os prodígios do mercado, até as fintechs estão sofrendo, né? Como é que você tem enxergado o cenário de forma mais geral? Eu acho que não foi um ano excelente para a economia no Sim. geral, né? Porque quando a economia vai bem, todo mundo cresce um pouco na aba, né, Brigato? É. E esse foi um ano realmente mais confuso. Mas a gente tem boas perspectivas, assim, o que a gente tem visto no mercado é que vem um ano de 2025 mais forte pela frente. Como que a gente observa isso? A gente começa a perceber pelo ticket médio dos clientes, pela evolução da carteira dos nossos clientes. Então, você vê empresas de um porte maior, cada vez mais sólidas. Como a gente está no business de crédito, né, e cada vez ganhando mais profundidade, a gente acaba analisando o balanço dos clientes, um pouco Tá. de todas as DFs deles. Então, a gente vê que eu acho que os anos que passaram ali, 2022, 23, mas principalmente 24, ajudou a separar um pouco o joio do trigo, assim. Legal. Então, quem vem fazendo um bom trabalho, um trabalho sustentável, tem ganhado mais espaço. Mas isso não significa que tem dinheiro fácil para pegar. Assim, tem sido realmente desafiador. Do nosso lado também, a gente tem sido muito mais criativo em pensar produtos, em pensar produto de software, como é que a gente ajuda na gestão do cliente, como é que a gente traz funcionalidades que não sejam só para a gente ganhar dinheiro, que sejam para o cliente gerir melhor o negócio dele, porque se ele gerir melhor o negócio dele, ele fica aqui, ele continua existindo, Sim. a taxa de mortalidade das empresas cai, a gente atende o SMB, né? Então, quando a gente olha as pequenas e médias empresas, historicamente, no Brasil, a taxa de mortalidade, infelizmente, é muito alta. Sim. Então, a gente entende... Eu fui Sebrae, trabalhei no Sebrae 1 ano, então... Depois tu tem que contar um pouco dessa experiência, então, porque você provavelmente estava mais perto até do que nós. Então, o que a gente entende que é o nosso propósito? Se a gente ajuda eles a gerirem melhor as empresas deles, a chance deles tomarem decisões boas Melhores, aumenta. Consequentemente, a taxa de mortalidade deve cair. Uma das coisas que a gente tem batido muito na tecla, e que é super clichê, mas é uma verdade, como financeira, a hora que eu virei controladoria, FP&A, a primeira vez na minha vida, a gente fazia o fechamento da empresa uma vez por mês. Aí lá, assim, claro, tem um outro indicador que você monitora, mas uma vez por mês você ia sentar com a diretoria e falar, olha, o resultado da receita foi assim, o EBITDA foi assado, a margem foi não sei como. Hoje em dia, tem que olhar isso todo dia, né? Por quê? Porque o caixa da companhia, né, e o capital de giro são temas que estão quentes na mesa, não é mais do CFO, é na mesa de novos negócios, é na mesa de tecnologia. Então, a gente tem tentado imbuir as pequenas empresas do mesmo nível de profundidade, de análise, do que o grandão. Porque o enterprise, quando a gente pega grandes marcas... 300 pessoas lá e que podem tomar conta disso. No meu pequeno, nem sabe. Assim. Nem sabe, exato. Muitas vezes ele toma a decisão baseado em feeling, né? Que é aquela experiência que foi acumulando ao longo de muitos anos. Então, a gente está tentando meio que trazer um pé de igualdade, assim. Então, se uma grande empresa usa todos esses dashboards aqui, como é que eu simplifico? Porque muitas vezes ali o financeiro é uma equipe, né? Uma pessoa só, ou 2, 3 pessoas, para dar na mão das pessoas um resumo do que ela precisa estar olhando, na mão dos executivos que vão tomar uma decisão ao longo de uma reunião. Então, a gente tem sido bem intencional a isso. Todo transacional, a gente falou de Pix, mas tem boleto que nunca vai morrer, eu acho, no Brasil. Não, tem TED, tem cartão, mas onde a gente agrega valor é na plataforma, é no software, para empoderar eles a tomarem boas decisões. Então, é aqui que a gente está gastando energia. Interessante esse ponto que você trouxe. Então, todo mundo fala, né, de campanha, de marketing, de vendas, monitorar vendas, mas então financeiro hoje também tem que monitorar todo dia, toda hora, não é só fazer a conciliação, o fechamento no fim do mês, para o balanço.
Com certeza, com certeza. Tanto do ponto de vista de planejamento, orçamento, para ir calibrando um pouco de o que está entrando de receita, o que está saindo do meu caixa, como é que os meus produtos estão performando, mas também porque tem muita opcionalidade hoje de como você paga, que tipo de desconto você tem. Inclusive, já fazendo um jabá embutido aqui, a gente lançou um produto muito legal, assim, que a gente está chamando de Buy Now Pay Later, que é o número que ficou fancy lá fora, mas que nada mais é do que uma espécie de um Pix crédito, porque a gente começou a ouvir dos clientes, poxa, mas se eu pagar no Pix, em vez de eu pagar no cartão de crédito, eu tenho 5% de desconto, eu tenho 10% de desconto. Então, poxa, mas ele não tem capital de giro para fazer aquilo. Não, pois é, verdade. Isso acontece. Eu, por exemplo, acontece bastante isso. Não vou queimar caixa, não vou gastar capital de giro para pagar a Visa. Vou pagar no cartão que eu ganho 30 dias, né? Exato. E aí você perdeu a chance, às vezes, de ganhar 5, 6% de desconto. Então, esse é um produto que, poxa, a gente vai lá, pega um pedacinho de take rate, mas a gente assume esse tipo de operação para o cliente, né? Então, a gente vai dando a habilidade dele tomar a melhor decisão do ponto de vista financeiro, independente de ele ter que casar o que ele está recebendo e o que ele está gastando. Não, você vai ter uma fatura lá na frente, você vai pagar para a gente. Então, isso aqui tem sido incutido, né, no dia a dia dos financeiros, junto com o lançamento de novo produto, estratégia, o ambiente mudando alucinadamente, né? Eu lembro uns anos atrás, quando eu fui fazer um curso que me ensinaram, mundo VUCA. Parece que o mundo VUCA, né, o volátil, multiplicou por 100 nesses últimos 2 ou 3 anos, assim. Gente, hoje em dia, não dá mais para você entrar numa reunião e ficar 1 hora numa reunião completamente desplugado do seu negócio. O mundo muda, né? Eu brinco, planejamento de longo prazo é 24 horas, né? Se pensar o que vai ser amanhã, já é planejamento de longo prazo. É isso. E tu lembra que antigamente eu nasci no mundo de empresa global, sólida, centenas de milhares. E teve essa carreira toda, né? Centenas de milhares de colaboradores. A gente fazia orçamento uma vez por ano. Eu não consigo acreditar que aquela era a realidade. Hoje em dia a gente mexe no orçamento todo mês, né? Seja ele de custo ou despesa ou de receita, para ir tunando e calibrando o que está fazendo sentido. Porque numa startup, eu não sei, no caso de vocês, quanto vocês estão crescendo, mas numa startup que cresce 2, 3, 4 vezes por ano, a única certeza que eu tenho, como CFO agora no início de novembro, é que o orçamento que eu estou produzindo agora para 2025 vai estar defasado em janeiro. E aí, como é que você faz? Tipo, o que você acha que é mais... Quer dizer, eu vou falar correto, ou o que você tem mais saudade? Você acha que isso tá essa mão no pulso, assim, isso é mais legal, isso é mais interessante? Ou você tem saudades desse mundo de planejamento uma vez por ano e vambora? A única saudades que eu tenho é que dava para tirar férias naquela época, né? Mas eu acho que hoje é muito melhor, porque acho que flipou um pouco o papel do financeiro. Antes a gente ficava no nosso casulo, e eu posso falar mal dos financeiros, vocês não, hein, gente? Você tem espaço de fala, né? Tem espaço de fala, exato. A gente ficava no nosso casulo, assim, gostava... Confissões de um financeiro. Ficava com o Excel, ou os sistemas, né? O Hyperion, os bancos, o RP, seja lá o que era o pupurri aí de softwares que eram utilizados. E aí a gente queria julgar as outras áreas, né? Ou tomar decisões unicamente a partir dos números. Hoje, para mim, essa realidade, ela mudou. É claro que a gente ainda tá ali com o olho nos dados o tempo inteiro. Mas tem que gastar muito mais a sola do sapato, assim. Proximidade com os clientes, proximidade com a área de produto, proximidade com o time de tecnologia, para que a gente aprenda a dialogar e acompanhar essas transições. Porque essa transição, ela não é um degrau, não é uma escada que você sobe, ela é uma rampa. Todo dia um pouquinho de evolução, né? Então, se você não tá ali com o dedo no pulso, você realmente, em algum momento, você começa a ver que essas coisas descolaram completamente. Então, hoje eu acho que o orçamento, ele devia chamar muito mais GPS, né? Porque ele vai te ajudando ali a perseguir uma rota do que um orçamento que você diz, eu vou fazer a cada quarto, a cada semestre. Não, meu amigo, você vai fazer quantas vezes precisar. Porque atrapalha exatamente a tomada de decisões, né? Você tá hoje em dia... Imagina quantos projetos na sua carreira
passaram, oportunidades foram perdidas, porque, lógico, uma companhia grande tem alçada, tem toda questão, né, burocracia, que a burocracia, ela é emperra, mas ela é criada por alguma razão, né, para evitar coisas, ou para, né, o problema é que ela acaba, eventualmente ela pode tomar caminhos que as pessoas não queriam, mas, pô, você perde oportunidades. Hoje, na conta simples, você senta ali do lado do TOG, então isso aqui e tal, as coisas andam, né, então isso é muito mais, condiz muito mais com a realidade do mundo de hoje, e você consegue pegar essas oportunidades muito mais rápido, né, então não tem como, você precisa ter essa flexibilidade, né, talvez a responsabilidade com flexibilidade, né, talvez uma coisa assim, né. Eu acho bem legal essa colocação, Brigato, até porque, humildemente, eu imagino que nenhuma startup, não é só o caso da Conta Simples, imagina que nós somos mais inteligentes, ou mais geniais, ou muito mais disruptivos, por exemplo, do que um grande banco. Pelo contrário, eles têm mais recursos e provavelmente pessoas até mais capacitadas do que a gente. O que a gente tem de diferencial? A gente é mais rápido. A gente é mais ágil. Então, entre ter uma ideia e colocar ela na prática e começar a testar, e aí, excelente o nome do podcast, porque conversa muito com isso, é muito mais, assim, eu nem sei quanto tempo um bancão deve levar para cumprir todo esse ciclo. Mas eu posso te dizer que no nosso caso, em 2 ou 3 semanas, a gente consegue começar a testar, às vezes, um produto novo. Muitas vezes são 3 arames grudados com chiclete, e aí depois a gente vai construindo toda a infraestrutura, até lançar para uma massa de clientes maior. Mas é isso, se você não começa, se você vai em busca do estado da arte, é muito difícil. Não, até voltando, a grande referência de fintechs, que é o Nubank, quando eles lançaram o Ultravioleta, a Cristina falou que eles demoraram 18 meses para montar o Ultravioleta, porque eles tiveram que pedir permissão pro presidente da Mastercard para não usar o Black, para fazer um nome diferente, né? Porque a bandeira tem o Black, que é o cartão de né, top, e o Nubank falou, não, tem que ser Ultravioleta, que é a nossa marca e tal. Então o CEO teve que assinar e aprovar, então demorou 18 meses. Pô, o Nubank tem um produto que demora 18 meses para ser lançado, é um negócio absurdo, né? É coisa de bancão, né? Mas às vezes as coisas demoram mesmo, e certamente não demorou por conta do Nubank, demorou por conta do sistema parceiro, né? Que também não está adaptado. E eu acho que uma coisa interessante que você colocou, que é isso, sei lá, 2013 lá, quando o Nubank começou, e muitas das fintechs que vieram depois, era aquele negócio, nós contra o sistema, contra os bancões, contra o status quo. Hoje eu já enxergo... o pessoal já baixou a bola, vamos dizer assim. Não, cara, pô, eles são muito bons em determinadas coisas, a gente vai fazer coisas que tá na sombra ou que eles não estão afim, e beleza, e todo mundo convive, né? Não tem mais essa... Eu não enxergo mais essa rivalidade em fintech com banco. Lógico, é concorrente, mas, cara, cada um no seu espectro, né? Exato. E até saiu um estudo bem interessante há poucos dias atrás, em que ele falava sobre a mudança de comportamento. Ele é específico para a pessoa jurídica, mas na pessoa física também acontece isso, do número de contas por empresa. A gente estava habituado a ter antigamente, e aí eu estou falando, poxa, das empresas que eu trabalhei, que eram empresas globais, pouquíssimas contas bancárias. Eu tinha ali 2, 3, 4 contas. Hoje esse número mais do que dobrou. O número de contas por empresa. Por quê? Porque tu fica buscando exatamente o que me entrega mais facilidade, mais funcionalidade, ou uma API que já me permite estar integrado, às vezes com outro sistema, ou com um ERP. Então, eu acredito muito nessa complementariedade mesmo. Ano passado se falou muito sobre trazer a principalidade do cliente. É claro que isso é interessante, mas você não precisa da principalidade para atender bem o seu cliente. Assim, tem como atender bem ele também de outras maneiras. E se todo mundo quiser virar um grande banco, assim, eu não sei como é que esse ecossistema vai trabalhar. Eu acho que a beleza está justamente em você ter ali... O iFood fala bastante sobre isso, né? Os jet skis que vão rápido versus, né, o transatlântico. O transatlântico, que é o negócio principal, né? Então, eu acho que a gente, como startup, a gente está mais no modo jet ski ainda, e a gente vai complementando as novas necessidades que vão surgindo no mercado.
Este episódio é um oferecimento do Registro.br. O Registro.br oferece segurança, estabilidade e suporte para o domínio da sua startup. Você pode riscar onde quiser, menos no seu domínio. Registre o seu .br e fique tranquilo. Aproveitando então para falar um pouquinho de conta simples, que vocês estão fazendo, para que lado que vocês estão indo. Você falou bastante de crédito, né? O cartão que foi o primeiro produto ali, gestão. Como é que vocês estão encaixando essas coisas? Legal. A gente está olhando bastante nesse momento para duas avenidas principais. E elas se dividem em vários produtos, mas a primeira é toda a esfera de crédito, porque crédito não tem um produto só, não é só o cartão de crédito, né? A gente falou do Buy Now, Pay Later, mas, poxa, a gente tem formatos de crédito diferentes. Eu posso ter um crédito com garantia, eu posso ter uma garantia que seja física, uma garantia não física. A gente tem falado muito sobre antecipação de recebíveis também, né? Porque antecipação de recebíveis ganhou muito espaço na pauta do Brasil desde que as registradoras passaram a exercer um papel fundamental aqui de trazer integração, interoperabilidade nesse mercado. Então, a gente vem olhando muito para toda a agenda do crédito, seja ela com o Pix, com o boleto, com o cartão, com N formas de garantia, porque isso daqui permite a gente atender diferentes perfis de clientes, né? Legal, isso não é monoproduto. Então, crédito não é simplesmente, tem uma linha de crédito aqui para você de X mil reais, pega e me paga as parcelas. Não é só isso. Exato, porque pensa assim, surgiu uma startup aqui que está no MVP e já captou uma grana. Ela surgiu há 2 meses atrás. Como é que eu vou pedir para analisar o balanço, fazer score de crédito dessa empresa para eu liberar a linha de crédito que ela precisa, às vezes, para plugar o básico? O CRM, a nuvem ou o que for necessário para ela. Então, a gente foi aprendendo a administrar o motor de crédito e com produtos diferentes. Porque se eu quiser, às vezes, dar, só um crédito clean, que eu não tenho nenhum lastro, eu estou tomando um risco muito grande. Sim. Mas essa empresa, ela vende um produto que ela recebe em cartão de crédito? Então ela tem recebíveis de cartão de crédito. Será que eu posso usar isso de alguma maneira? Então a gente foi tentando entender um pouco melhor para poder ampliar um pouco a prateleira de produtos e atender todos esses clientes. Então, crédito para a gente é uma pauta bastante importante. E aí, do outro lado, que é onde está a nossa paixão, assim, que o olho até brilha, é a parte de software. Por quê? E aí é que eu falo com muita propriedade, porque eu sei quanto isso ajuda o financeiro no dia a dia. Assim. Hoje a gente ainda está muito voltado para o financeiro, para os donos das empresas, os empreendedores, mas no final ajuda todo mundo. Por quê? Eu fui empresa grande, eu não preciso falar quais, mas assim, tentem fazer reembolso numa empresa que tem 50 mil colaboradores. Quanto tempo você demora para receber? Ou como é que funciona toda a dinâmica de cartão corporativo, a visibilidade que o financeiro tem do que está acontecendo, como aquilo está sendo utilizado, toda a gestão de orçamento, centro de custos, aí as integrações com os próprios ERPs, tudo isso é muito complexo. E antes era um sonho que o pequenininho não podia sonhar, porque custava muito dinheiro, porque era muito difícil. Imagina o pequenininho, uma vez, acho que foi 2008 ou 2009, quando a SAP trocou de presidente, foi o Léo Apotheker e tal, chamaram para uma viagem, foi para Nova York entrevistar o Léo Apotheker, não sei o que e tal. E ele falando de pequenas empresas, eu falei, seu Léo, cara, você tá falando que pequena empresa para SAP não é o cenário de Brasil, cara. Você não tem produto para esse cara. Não vem com chorumelas, né? Não me vem com chorumelas. Você não tem produto para esse cara. Esse cara não paga SAP, não contrata. Isso é 2009, outra época, né? Hoje tá muito mais acessível. Até dentro da conta bancária você já tem algum desses recursos, né? Exato. Acho que tem a agenda dos ERPs que eles se renovaram e criaram os produtos de prateleira, né? Tem o SAP robusto, HANA, que vai estar lá provavelmente sendo utilizado por grandes empresas, multinacionais e indústrias, mas tem o SAP
que é o de prateleirinha, que ele é mais padronizado. E aí a gente conseguiu, se o cliente quiser usar um RP, é excelente. Mas se nem isso ele puder, se o business dele é papel de pão e um contador, como é que a gente traz uma camada leve, né? A gente não precisa criar muita complexidade, porque senão também ele chuta o balde e nem começa. E nem começa, exato. E entre nem começar e fazer alguma coisa para gerir o negócio dele melhor, vamos ajudar ele com o primeiro passo. Depois a gente dá o segundo passo, o quinto, o 10º, e ajuda ele a correr uma maratona, assim. Pô, vamos ajudar ele a entender quanto é que aquele produto está dando de lucro, qual que é o retorno de investimento. A gente tem um público, clientes do digital grande, né? Essa turma investe muito em campanhas, em anúncios. Legal, como é que o anúncio dele está performando? Então, realmente é colocar o sapato do cliente e entender assim, cara, o que é importante para ele? Qual que é o primeiro passo para ele, não para gente. Qual é o primeiro passo para ele? O que ele realmente tem que... O que é o dedo no pulso dele? Porque talvez o dedo no pulso dele não seja o mesmo do seu, o mesmo do nosso. Então, a gente vem olhando para essa agenda aqui e botando muita gente boa para pensar nisso, assim. A gente tem feito o contrário, né? Trazido os clientes para dentro de casa para começar a entender e construir esse produto meio a 4 mãos, ouvindo os conselhos deles. Ah, legal. E aí, quer dizer, no começo do ano, vocês até abriram a temporada de rodadas, né? Deram um pouco de esperança pro mercado com a Série B de vocês. Como é que tá o uso desse dinheiro? Ainda tá lá bonitinho? Como é que foi 2024 agora, já que a gente já tá na reta final aí? Não, o dinheiro com certeza tá lá bonitinho, é aqui, né? Obrigada. Tá no CDB da Conta Simples? Você me conhece, né? Tá aqui. Mas... não, vou contar. A inauguração do escritório da Conta Simples, novo escritório aqui da Conta Simples, você falando da negociação do contrato, não vamos mudar, não vou gastar, não quero, tá, ele é dessas. Pô, cada centavo conta, né? A gente tem que administrar o dinheiro da companhia como se fosse o nosso. Mas a gente tem usado esse dinheiro principalmente para crédito, porque essa é uma agenda importante, então você tem que, né, movimentar essa máquina. Você comentou que a gente tirou a licença de SCD, foi na virada do ano também, então tem toda uma agenda de capital regulatório, e o restante é investimento em novos negócios e em tecnologia, para garantir que a gente não só vai parecer o produto mais legal, mas que a gente vai ser hiper sólido por trás disso também. Vocês vão seguir rota de FDIC? Já tem? Vai fazer? Não. Provavelmente a gente não vai conseguir fugir muito dessa agenda. É uma agenda que eu já venho olhando há algum tempo, mas o dinheiro tá caro, né? Tá caro, né? Boa. E aí, como é que... quer dizer, a gente tava num cenário esquisito de juros altos nos Estados Unidos e juros altos no Brasil, né? Aquele negócio que juros altos no Brasil, foda-se. A gente sabe como se vira. Mas juros nos Estados Unidos, o registro do dinheiro global estava fechado, né? A torneirinha aqui sofre por consequência. Agora, você tem juros baixando nos Estados Unidos, que não teve, né, a princípio não teve aquela liberação de recursos que todo mundo esperava. Vamos ver como é que fica para 25, como você está falando. Mas os juros altos aqui no Brasil, e aí o impacto consequente de, cara... Tá muito caro e investir, né? Fazer qualquer projeto segura aí, porque o custo de capital tá muito alto. Como é que... E aí, consequentemente, crédito vai encarecer também. Vocês com essa agenda de crédito e juros altos, como... Não, a gente tem uma expectativa de que exista uma queda de juros aí ao longo do ano que vem, que seja importante, e que o mercado tenha mais apetite, porque a maneira como o mercado estava precificando é que estava um pouco complicado, estava matando o negócio antes dele existir. E aí que tu pega uma empresa como a Conta Simples, em que essa agenda do crédito pra gente é uma agenda mais recente, então a gente não tem, até adoraria, mas a gente não tem o histórico de 50 anos do Itaú. De senha, que é lindo, mas a gente não tem. Então, pra gente fica mais difícil ainda. Tem dinheiro disponível? Tem, mas ele tá caro. Então, o que a gente tem feito do nosso lado? A gente tem escalado o negócio com o nosso próprio caixa, com caixa próprio, para construir esse histórico. E aí, acreditando que
o ambiente de juros, que o apetite dos investidores também vai mudar, a hora que a gente já tiver histórico, a gente acredita que demonstrando os números, a sustentabilidade, a maneira como a gente está construindo o negócio, vai ficar muito mais fácil a gente levantar esses instrumentos. Mas, por enquanto, ainda a gente tem um espaço importante. A gente tem aí algum tempo para crescer sem ter essa preocupação tão latente. Sem isso impactar tanto. Exato, sem virar um restritivo, né? Legal. Só para finalizar, só um pouquinho, só falar um pouquinho de você, né? Dos últimos 2 anos aí como Conta Simples, mas antes você teve uma passagem por Docket e tal, mas uma trajetória toda de mundo corporativo tradicional, né? Morando fora e tal. Como que a Taeli, né, hoje, diferente da Taeli, né, de 4 ou 5 anos atrás, e hoje você se encontrou nesse mundo de inovação e de startups? Eu sou uma apaixonada pelo ecossistema. Eu fiquei 16, quase 17 anos em empresas convencionais, né? Desse padrão aí de global, com muitos colaboradores. E mesmo sendo brasileira apaixonada, é difícil você transformar um negócio a partir do Brasil. O Brasil geralmente representa ali 2, 3% do negócio. Que até um negócio que as pessoas se esquecem. O Brasil é 2, 3% da economia global. Pronto, é isso. Esse é o nosso... A gente, né, a gente se esquece, a gente se ufana, acha que o Brasil... Cara, o Brasil é pequeno na agenda global. Então, não dá pra pedir demais também. Ou a gente lutar pra gente conseguir mais, mas é mais difícil. Mas enfim, acho que é sempre bom colocar isso em perspectiva. Cara, o Brasil é 2, 3% da economia global. Pronto, é isso. É isso. E aí, quando você pega uma empresa global, você mesmo falou, né? Poxa, ela não é burocrática porque ela quer. Ninguém tem prazer em ser burocrático, mas é porque para você existir em 100 países e com muitos produtos, culturas diferentes, você tem que criar algumas regras. Então, para você transformar essa empresa, às vezes até é uma boa decisão para ela, mas, toda essa linha de aprovação, validação. Eu tenho um amigo que ele falava assim, os deuses do Olimpo lá do Global decidiram. E aí eu fiquei nessa há muito tempo. E eu amava, tá? Não me entendam mal, assim, eu adorava, sempre fui, assim, uma apaixonada eu trabalhei, tive a chance de trabalhar em indústrias muito diferentes. Os últimos 5 anos dentro das empresas globais, eu fui Delta Airlines, que é a maior companhia aérea do mundo. Achava que ia me aposentar na Delta. Sério? Não. Adorava o negócio, né? Porque a Delta, ela partia da premissa, assim, que ninguém virou CEO fazendo conference call. Então, a gente viajava alucinadamente, assim. Boa. Exato. E tinha histórias maravilhosas e o business é muito legal. Ele é muito sedutor. Quando você chega numa mesa para conversar, todo mundo quer saber como é que funciona a aviação, porque você sempre tem uma história excelente. Puta negocinho difícil, hein? De margem, parte financeira é muito dura. E eu tava lá, feliz e contente viajando na Delta. o mundo inteiro. Viajando, a Delta tinha uma participação importante na Gol, depois ela vendeu e comprou um pedaço relevante da Latam aqui na região, até que veio a pandemia. E aí, na pandemia, eu tive que fazer uma escolha de carreira, porque eu ia continuar sentada na mesma cadeira por anos, porque a Delta, honestamente, né, me falou, olha, o Brasil, quando voltar, quando sair da pandemia, não vai ser a prioridade, porque 2, 3% da receita. Vai começar por onde? Pelo core, pelos Estados Unidos, pelo Canadá. Então, tu vai ficar aí ou você volta para os Estados Unidos. E aí eu achei que entre voltar a ser executiva nos Estados Unidos e continuar casada era a melhor opção. Muito bom. Porque eu tenho 2 filhas, sou casada, e quando eu fui morar fora, meu marido ficou com as meninas aqui. Nossa, e eu fiquei fazendo bate e volta por todo esse período. Que doideira! Quanto tempo isso? 1 ano e meio. Que maluquice. E aí... do céu. Então, quando começou a pandemia, uns meses depois que eu decidi, então, que, poxa, ia durar muito mais tempo. Não era o tempo da pandemia, mas quantos anos depois dela. Pois é. Depois acho que a malha aérea global ainda nem voltou ainda, né? Tá ainda um pouco abaixo do que era no pré-pandemia, né? Agora que as coisas estão... Eu acho que é isso mesmo, eu acho que deve estar empatando. Talvez em receita tenha superado, porque as passagens subiram muito. Custo subiu muito. Mas em número de voos, eu acho que você está correto sim, Brigato.
E aí, nesse momento, eu falei, já que eu tenho a chance de fazer uma escolha, que escolha eu quero fazer? E eu tinha muita vontade de experimentar uma empresa que fosse menor, mais leve, que as decisões fossem Legal. fluidas. Como eu tinha ficado aí 1 ano e pouco, ou 2 anos no headquarter da Delta, eu vi a diferença de você estar no centro nervoso. Eu falava, eu quero isso, mas eu quero participar da decisão. E aí foi assim que eu vim parar no mundo de startups, né? Você já conhecia o termo startup? Já tinha tido conta? Conhecia, eu tenho alguns amigos já que tinham vendido as suas empresas, então eu circulava um pouquinho, mas eu não tinha nenhum networking nesse ecossistema. Então eu comecei assim, óleo de peroba na cara dura, comecei a pedir ajuda para os amigos. Assim, olha, quero entender mais, quero saber como funciona e vim parar aqui o famoso, aquele lema do VC, né, de quer dinheiro pede conselho, quer conselho pede dinheiro, quer emprego pede conselho. É isso aí. Eu ouvi essa do Lombardo, da OMI, ele sempre comenta isso. E aí eu fui parar através dos investidores. Foi um investidor da Docket que acabou me levando para lá e foi outro investidor que me trouxe para a Conta Simples. Então, tenho circulado assim, espero ficar aqui na Conta Simples muitos anos. Mas é um ambiente novo, assim. E a Conta Simples, ela aconteceu para mim de maneira também muito intencional, porque eu tinha sido HSBC 2 vezes na minha vida. Na época que só tinha o bancão. E aí eu ouvia falar, né, dessa revolução do Banco Central, porque isso foi mais de 20 anos, né, gente? Faz tempo. Dessa revolução do Banco Central, de como tinham mudado, dessa agenda de fatiar as licenças, de não precisar fazer tudo. E eu falava, tem umas coisas no Brasil que não tem explicação, né, Brigato? Assim, eu acreditava, assim, por exemplo, voto com urna eletrônica. Agora tá mais comoditizado, mas parece que veio do futuro e parou aqui. E o sistema bancário também. Esses anos que eu morei nos Estados Unidos, eu desacreditava. Quantos cheques por e-mail, por correio você Money mandou, order, né? exatamente. Eu ficava impressionada. Assim, como é que isso aqui ainda funciona? E como não some, né? Não some. Na Chega, pandemia, lá na Delta, a gente pagou os colaboradores mandando cheque pelo correio. Isso foi em 2020. E eu falava assim, vão furtar. No Brasil não chegariam não, esses exatamente, cheques na casa nunca, das jamais. pessoas. Então eu queria experimentar esse negócio, né? Legal. Eu sabia que ia ser agitado, mas foi muito mais divertido do que eu imaginava. Tem sido, assim, muito interessante, muito legal ver essa pauta de você construir não só o seu negócio, mas construir a discussão daquilo no Brasil, assim. Acho que as associações têm um papel importante, obviamente o Banco Central tem um papel extremamente importante, e eu acho que óbvio que a gente tem concorrente. A gente está sempre de olho neles, inclusive. Mas tem um trabalho coletivo para fazer esse mercado ficar mais saudável, em que todo mundo se apoia. E isso é muito legal, assim. Então, para mim, tem sido uma grata surpresa entender o tipo de profissional que está aqui e o tipo de empresa que tem aparecido e se criado no Brasil. Legal. E aí, só para finalizar e amarrar com o nosso começo, 25 e essa agenda de Banco Central, quer dizer, você continua animada, as perspectivas ainda são positivas, de seguir a agenda, de seguir a implementação desses novos recursos, desses novos produtos, novas ofertas. Sim, 2025 eu acho que vai ser um ano bastante importante, não só para a Conta Simples, mas eu acho que para o ecossistema. Tem dinheiro começando a circular, a gente precisa de alguns corajosos para começarem a iniciar esse movimento, mas como você mesmo falou, né, a gente está vendo, né, a torneira abrir, tem alguns indícios que são positivos, até vi um outro estudo do SoftBank que saiu só com CFOs e que eles demonstravam bastante otimismo em relação aos negócios no Brasil, não eram só de fintechs, eram de vários tipos de empresa. Então, isso sempre aquece um pouco o coração e o bolso aqui, né? Porque a gente tem uma expectativa de ver esse dinheiro girando. E para a gente vai ser um ano muito importante. A gente tem alguns lançamentos na agenda para serem feitos, e essa pauta de software para a gente é muito importante. A gente tem colocado, como eu comentei, não só a energia, mas a gente tem
tem estudado muito, sabe, Brigato, para entender, assim, qual é a melhor maneira deles gerirem o orçamento, o que é orçamento para cada um. Legal. Eu tenho um sonho que em algum momento, inclusive, a gente vai chegar ao ponto de entregar modelos preditivos na mão do SMB, assim. Olha. Então, deixa a gente te ajudar a ponto de dizer, dado o histórico que você tem, como Sim. é que a sua performance deve ser nos próximos meses. É claro que a gente ainda está longe desse ponto. Sim. Esse ano a gente vai trabalhar nesse recheio de onde estamos, né, até uma fase um pouco mais avançada, mas é nesse caminho que a gente está indo, assim. Teoricamente, quer dizer, os grandes bancos já falam dessa agenda de BI há bastante tempo e nunca foi para frente, agora com IA generativa, Exato. talvez fique um pouco mais fácil. Pô, tem tantas ferramentas que já conseguem fazer isso, né? Mas primeiro você tem que ter a informação organizada, bem higienizada ali, para poder, que não faz nada sozinho também, né? Então, é isso. Né? Eu sempre leio lá nas matérias que saem no Startups e também nos podcasts, né, sobre a agenda de dados, né? É muito sobre isso, né? O valor tá todo ali. Agora a gente precisa aprender a como é que a gente trabalha e qual é o dado que faz sentido utilizar e qual é o dado que não faz, porque a chance de você também induzir, né, alguma análise equivocada é muito grande e a gente tem que ser muito rigoroso com isso, porque a gente tá falando com dinheiro, né? Sobre dinheiro, então... Não, e dinheiro não aceita desaforo, né? É isso. Isso aí. Beleza, Thaily, obrigado mais uma vez aí pela sua presença, foi um ótimo papo. Obrigada pelo convite, obrigado. Que isso, obrigado. Vamos fazer mais. 25 a gente faz outro pra ver como é que começou o ano. Legal. Boa. É isso aí, a gente fica aqui com mais um episódio do podcast MVP. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube ou no Spotify e nas plataformas de áudio para receber aí a sinalização quando novos episódios entrarem no ar. A gente tem episódios novos toda quarta-feira, né, com essas conversas aqui sobre tecnologia, inovação e negócios. E também, é claro, não se esqueça de se cadastrar na newsletter do Startups, melhor newsletter aí sobre tecnologia e inovação. Não sou eu que estou dizendo, tá? Obrigado, até o próximo.